Bom, pessoal, estamos de volta, né, desse intervalo forçado. Tivemos um problema técnico. Essas gravações ao vivo tem tudo isso, né? Então, se até o Faustão tem problema de gravação ao vivo, dirá nós que temos tecnologia bem inferior. Então, a gente vai fazendo a coisa aí acontecer, certo? Então, nós estávamos discutindo esse exercício quando tivemos o problema, certo? Então, eu dizia, né, fiz uma observação aqui, que os elétrons, né, estão relacionados ao grupo, tá certo? E quando a gente fala em camada ou nível, nós estamos falando em período, certo? Período. E aí, rapidamente, com essa informação, nem interessa para a gente, nesse exercício, saber o que está acontecendo nas camadas anteriores, pessoal. Basta saber a quarta camada. Se ele está falando a quarta camada, ele está falando do quarto período, está falando da camada de valência, tá certo? E nessa camada de valência de alguém que está no quarto período, certo? Tem 7 elétrons. Olha a informação, 7 elétrons, quarta camada. Quando fala de camada, está falando de período. Qual período? O quarto período. Quando está falando esses 7 elétrons. Quando está falando em elétron, está falando do grupo. Então, é alguém que está nesse caso aqui, cuidado para não pensar que estamos falando de um elemento, certo? Que estaria no bloco D da tabela periódica. E não é isso que está acontecendo. Se fosse alguém que estava no bloco D, certamente ele não teria parado aqui na quarta camada. Tá certo? Ou ele pode parar na quarta camada, mas se ele tivesse querendo saber alguma coisa de algum elemento que tivesse no bloco D, iria ter alguma informação que nos levasse a isso. Tá certo? Mas aqui as próprias alternativas, nenhum momento está trazendo informação de alguém que estivesse no bloco D da tabela. Tá certo? Então, depois vocês deem uma olhadinha no vídeo anterior. Eu vou postar os dois lá para vocês, que aí você vê um pouco da explicação que a gente já estava fazendo lá da discussão. Tudo bem, gente? Então, alternativa, letra C. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Sandro está tão calado hoje, né? Geralmente ele fala, pergunta bastante. Professor, mas já eu não desperte não, professor, senão começa a falar. Vamos mas perguntar. Eu estou prestando bastante atenção, professor, Isso é na bom. aula dos... Olha o próximo exercício. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração eletrônica... Olha aqui, olha. Tá vendo que ele já dá caminho para você, ó. Cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia termina em 4s2 3d3. Então, o exercício vai se situar nessa sequência aqui, pessoal. Você simplesmente vai trabalhar em que sentido? Ó? Olha para cá. Veja que coisa bonita. Ó. Você vai ter aqui, certo? Vai ter exatamente isso aqui. Ó. Através disso, vamos dar uma olhada nas alternativas antes de vir para essa fase de desenvolvimento, né, da questão. Grupo 3, segundo período, grupo, período, ou seja, ele quer o grupo e o período. Então, isso é moleza para você fazer, porque basta você olhar para a configuração eletrônica. Com a configuração eletrônica, eu tenho informação de bloco, tenho informação de período, tenho informação de camada de valência, tenho informação de subnível mais energético, tenho informação que vai me levar a descobrir qual o grupo, qual o período, qual a família que faz parte, é metal, é ametal, é elemento de transição, é elemento representativo. Então, tem como eu descobrir só
tendo essa informação. Tá certo? Então, olhando para essa informação, terminou em D. Se terminou em D, é de cara. É o bloco D que esse elemento faz parte. Se ele está no bloco D, tá certo? Então, você, com a tabela periódica em mãos, né? Você vai olhar. Olha o tamanho do bloco D que você tem. Vamos mostrar que é importante. Olha para cá. Olha o bloco D aqui, ó. Esses amarelinhos, tá certo? O bloco D. Esses azuis, o bloco F. O verde, o bloco P, tá certo? E aqui em roxo, o bloco S, tá certo? Então, compõe o bloco S da tabela. Tudo bem, pessoal? Então, perceba. Aí alguém vai me perguntar, oxe, professor, e o L não é um gás nobre? É um gás nobre, mas ele é do bloco S por quê? Porque a distribuição eletrônica dele só tem 2 elétrons. Tá certo? Ele é do bloco S, mas ele está alocado como um gás nobre pertencente ao grupo 18 da tabela periódica. Tá certo? Então, olhando para isso, pessoal, você vem para cá e o que é que ele diz? Olha mesmo. Ele diz exatamente o quê? Ó? Ele quer saber, o que é que eu disse há pouco? Essa partezinha aqui que fala dos elétrons que estão no expoente está associada ao grupo. Qual é o grupo? 2 mais 3, 5. Qual é o período? Cuidado, aqui tem um 4 e aqui tem um 3, e nós já falamos sobre isso. Quando se trata de distribuição eletrônica para elemento que está no bloco D, sempre o N aqui e aqui N menos 1. Mas qual é a camada de valência? É a mais distante. Por ser a mais distante, esse 4 aqui é quem vai indicar para nós o período. Certo? Bom dia, professor. Bom dia. Esse elemento é um neóbio, né? Nesse caso, vamos olhar, deixa eu ver a tabela periódica. Grupo 5 e período 4, exatamente, que tem símbolo NB. Tá certo? Então, de cara, tá aqui, ó. Grupo 5, período 4. Cuidado para não trocar, gente. Olha, aqui ele não botou, mas ele poderia ter feito o contrário. Botado grupo 4, período 5. Para o aluno confundir o que era grupo e o que era período. Então, quando se fala de grupo, eu estou falando das colunas verticais. Tá certo? Quando se falar de período, eu estou falando das linhas na horizontal. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim, professor. Então, facílimo esse exercício. Todo mundo aí já está, com certeza, craque. E se não tiver, esteja craque. Tá certo? Quando você está explicando, todo mundo entende. Depois você assiste de novo o vídeo e vai ficando aí, ó, bem atento. Exercício 11. Considere os seguintes conjuntos de elementos químicos. Professor, desculpa. Grupo 5, período 4, que é o nível 4? Isso. Não é vanádio, não? Não. Grupo 4. Sim, eu tô... Grupo 5, não é grupo período 5, 4. período 4. Isso, é tá vanádio, certo. não? Vanádio. Eu também estava achando que era vanádio, por isso o professor Vanádio. falou aí que era melhor. E eu olhei para a tabela aqui, ó. Eu olhei para a tabela bem assim e contei. Esqueci que em cima do lítio tinha um hidrogênio. Certo? Em cima do lítio tem um hidrogênio no primeiro período. Muito obrigado pela correção. Isso mesmo, perfeito. Tá certo? No 11, tá certo? Aí tem aí 4 grupos, né? Grupo 1, 2, 3, 4, cada um com 4 elementos químicos. O conjunto que apresenta metal alcalino, alcalino terroso, calcogênio e gás nobre, respectivamente, é. Então, gente, o que ele quer saber é onde é que tem um metal alcalino, ou seja, metal alcalino tá falando de quem? Do grupo 1. Alcalino terroso, grupo 2. Calcogênio, grupo 16. E gás nobre, grupo 18. Não tem como fazer se não tiver a tabela em mãos. Tá certo? Então, você vai procurar nessa sequência, onde tem um elemento do grupo 1, que é o metal alcalino, onde tem um elemento do grupo 2, que é um alcalino terroso, onde tem um calcogênio, que é grupo 16,
e o gás nobre, que é o grupo 18. Então, a alternativa correta aqui, letra B. Vamos olhar por que é a letra B, né? Que está correta. O sódio, gente, se tiver com a tabela em mãos aí, vai ver que ele está no grupo 1, é um metal alcalino. O cálcio também está no grupo 2, né? Também não, é um elemento do grupo 2, portanto é um alcalino terroso. O enxofre está no mesmo grupo lá do oxigênio, grupo 16, portanto ele é um calcogênio. E o hélio, tá certo? Está no grupo 18 da tabela periódica e ele é um gás nobre. Ok, pessoal? Ok? Sim, professor. Fácil, né? O 12. O 12 diz o seguinte: o alumínio, olha, já tem uma informação boa, é o alumínio. Onde encontramos o alumínio na tabela periódica? Está aqui a sugestão. Consulte a tabela periódica. O alumínio, vou fazer algumas perguntas já que estamos falando do alumínio. Qual é o número atômico do alumínio? Já está dito aqui no problema, né? Número atômico é 13. Qual é a massa do alumínio, a massa atômica? 26. 26,98, então vamos arredondar para 27, tá certo? Próximo a 27. Qual o grupo que está o alumínio? Qual grupo? 13. 13. Tá certo? Não é porque é 13 do número atômico, foi coincidência, tá? Qual o período que está o alumínio? 3. 3. Qual o bloco em que o alumínio se encontra? D. O alumínio é... P, né, professor? Oi? O bloco é P, né? Bloco P, isso mesmo. O alumínio é elemento representativo ou de transição? Representativo. Representativo, é só associar se ele está no bloco P ou S, representativo. Transição, quer ver somente se ele estivesse no D ou no F. Tá certo? Qual é o símbolo do alumínio? AL. Qual é a família que o alumínio está? Família do boro. Perfeito, família do boro, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Você quer dizer que o metal? alumínio é metal e não é de transição? Não. Alumínio está no bloco P, então ele é representativo. Transição é só quem está no D ou no F. Tá certo. Certo? Metal ou metal? Metal. Metal. Sandro, pode falar. Professor, ele está no bloco P, mas aí tem aí metais ou semimetais. No caso, como o senhor fala. Pode continuar. Então, aí semimetais e ametais. No caso, ele é o quê? Ele é um semimetal? Ele está naquela transição. Então, hoje em dia, né, ele tem mais característica de metal do que ametal. Então, hoje essa tabela ela não tem mais aquela ideia de semi, é quase ou não é. Então, hoje em dia, ou é ou não é. Então, ele está mais para o lado do metal. Tá certo? Então, ele é metal. Eu posso responder com ametal. Não, se você disser que ele é ametal, você está indicando que ele não conduz eletricidade. E não é isso. A gente sabe que o metal, que o alumínio conduz eletricidade, né? Professor, Pois não. o senhor pode repetir essa parte que o senhor falou? Sempre que tiver no P é representativo. Qual é o outro? Vamos anotar. S. Opa. S. P. Representativo. D. F. Transição. Certo?
Então, se ele tiver no bloco S ou P, representativo. D e F, transição. Certo? Então, qual seria a alternativa, gente? Pertence ao grupo 1? O alumínio está no grupo 1 da tabela? De jeito nenhum. Certo? O alumínio está no grupo 13. O símbolo do alumínio é AM? Não. Alumínio é AL. É um metal alcalino terroso? Não. Alcalino terroso é se estivesse no grupo 2. É líquido a temperatura ambiente? Não. O único que poderia ser líquido a temperatura ambiente, tá? É o mercúrio. E alguém já viu mercúrio de perto? Não mercúrio, não aquele mercúrio vermelho que usa para ferimento, não, tá? Aqui dali, não, é aquele mercúrio. Dali é outra coisa. Parecido com aquele do filme do Exterminador do Futuro, né? Aquele... Isso, deixa eu pegar uma imagem aqui na internet para mostrar para vocês. Bacana. Agora, e é pesado demais, viu? Pesado, né? Muito pesado. Ele é perigoso, né, professor? Demais. É um metal contaminante ambiental, né? Na verdade. Agora, eu quando era pequeno, professor, acho que uma vez tinha alguma coisa em casa que tinha ele e eu fiquei segurando ele na mão, porque ele não... Aqui, gente. Ele se junta, né? Essas bolinhas colam uma na outra. Isso. Né? Exatamente. Esse mercúrio é aquele mercúrio que antigamente usavam nos termômetros, né? Isso mesmo, é aquele de lá. Ficava bolinha subindo e descendo. Isso. Só que ali eles botam hoje... Vamos já pegar isso aí que você está dizendo. Já que você aqueles brinquedos de labirinto, professor. Isso, mercúrio de termômetro. Vamos botar aqui a fotozinha para você ver. Deixa eu mostrar exatamente igual. Aqui, ó. Cadê a página? Bacana, né? Essas interações em tempo real que a gente vai mostrando. Olha aqui, gente. Certo? Então, quando quebra, tem que ter muito cuidado isso aqui. Então, um problema ambiental sério, contaminação para o organismo humano. Tá certo? Depois vocês procuram os prejuízos, né? De contaminação com mercúrio. Pode falar, por favor? Professor, no caso, acontecendo isso aí, o que a gente faz com esse material? Existe um equipamentozinho chamado pega-mercúrio. É como se fosse pensa aí, um fio de arame com um círculozinho. Quando você coloca esse círculozinho exatamente nessa bolinha, você pega ele. Aí por isso chama pega-mercúrio. Quando você pega ele, você pode botar num frasco normalmente. É muito caro fazer purificação de mercúrio, tá? Porque uma vez que ele entrou em contato com o ambiente, isso já... além de ter contaminado o ambiente, você trouxe impurezas para o mercúrio. Então, para purificar o mercúrio é um processo muito caro. Então, você pode recolher, certo? Guardar e dar um destino, não no meio ambiente, né? Você pode fazer alguma utilidade com ele, tá certo? E aí, isso tem que ter muito cuidado para fazer e trabalho com isso. Porque a gente sabe onde geralmente descarta a pilha, né? Geralmente supermercado, shopping, tem um lugar que você chega lá e descarta uma pilha. Agora, esses tipos de materiais, que, por exemplo, tem gente ainda antiga que tem termômetro dentro de suas casas e não sabe onde descarta isso, professor. Isso aí, às vezes, vai para o lixo. Exatamente. E não tem nenhuma educação, não tem nenhum tipo de educação. Acarreta problemas, né? Para informar o que se deve fazer com esse tipo de... A Anvisa diz o seguinte, né? Não há um procedimento oficial para o descarte correto do termômetro com mercúrio, mas de acordo com o Disque Intoxicação da Anvisa, é possível depositar o termômetro em sua embalagem plástica nos locais para descarte de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. Joia, professor. Aí, maravilha saber disso. Certo? Então, pai Google trazendo essas informações e a gente aprendendo aí em tempo real. Tá certo, pessoal?
Então, interessante, veja, um probleminha que falou de uma coisa, de repente aqui na questão traz o líquido à temperatura ambiente, a gente já lembra do mercúrio, o mercúrio já entrou no contexto da aula, e é assim que a gente vai alcançando, né, a evolução dos conhecimentos com base nessas provocações. Tudo bem, gente? Então, só restou essa letra B, que forma um cátion trivalente. Agora eu pergunto se todo mundo entendeu o que é cátion trivalente. Não, professor, não entendi 100% não. Cátion trivalente, não. Isso que é um cátion. Aqui é o alumínio, né? Vamos botar aqui. Alumínio se transforma em alumínio na forma de cátion. Então, é alumínio na forma de íon. Positivo ou negativo? Cátion é algo positivo ou algo negativo? Algo positivo. Positivo. Trivalente, 3+. Então, alumínio se transforma em alumínio 3+. Qual é a diferença do alumínio na forma neutra para o alumínio na forma 3+? Um é positivo e o outro é negativo, é neutro? Não. O que é que muda? Sólido? Não. O que é que muda em termos de partículas subatômicas? Prótons, elétrons, nêutrons. O que é que vai mudar de um para o outro? Um vai ficar com carga positiva, não é isso? Ele já está, né? Quando ele perde elétrons, ele está cátion, então ele está perdendo elétrons. Quantos elétrons? Trivalente, ele está perdendo 3 elétrons. Então, o alumínio perde 3 elétrons e se transforma no íon alumínio 3+. O que esse 3+ aqui está dizendo em termos da quantidade de prótons, elétrons? É isso que eu estou querendo saber. Onde tem mais elétrons? Alumínio na forma neutra ou alumínio na forma iônica? Onde tem mais elétrons? Poxa, Uma forma neutra, né, professor? Ele não perdeu para ir. Ele não perde elétrons para ir para. Então é na forma neutra que tem mais elétrons. Neutra. Então aqui ele tem 3 elétrons a mais. Aqui ele vai ter 3 elétrons a menos, porque ele perdeu. Certo? Cuidado com essas coisas. Ó. Se eu dissesse é um íon, é um ânion trivalente. Aí ele ganhou 3 elétrons a mais, né? Ganhou 3 elétrons. Vai ficar com 3 elétrons a mais na sua eletrosfera. E Certo? Essa situação é hipotética, ela não existe, tá? Estamos imaginando. Porque sim, alumínio tá só tem condição aqui de perder elétron. Tá certo, pessoal? Então, por isso, alternativa B. Essa 13 é a mesma coisa. Você vai olhar para o elemento, ele já está nesse grupo e você saber como é o nome daquela família. Então, o bário está no grupo 2, é um alcalino terroso. O sério, ele está no grupo 16, ele é um calcogênio. O cloro está no grupo 17, ele é um halogênio. Tá certo? Então, alternativa letra C, tá certo? Não tem o que fazer nesse exercício. Olhou para o grupo, olhou para o elemento, é fulano de tal. É família tal. 14, mesma coisa, só que agora a gente vai falar, volta de substâncias, né? Então já sabe, matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. A matéria é dividida em substâncias e misturas. Substâncias, duas formas, elementos, ou seja, substância simples, e composta, tá certo? Quando você tem dois elementos químicos, né? Átomos de elementos químicos diferentes, pode ser 2, 3, 4, quantos forem. Mistura. Você tem várias substâncias, vários elementos químicos, tudo combinado. Ou seja, é uma reunião de substâncias. A mistura pode ser homogênea, quando tem uma única fase, aspecto visual uniforme, e heterogênea, mais de uma fase. Lembrando, água e óleo, por exemplo, heterogêneo, certo? Álcool é uma mistura de água com etanol. É uma mistura homogênea. Certo? Então tá aqui, pessoal. Elemento químico,
substância composta, substância simples e mistura. Quando a gente fala em elemento químico, a gente lembra logo de quem? Dos elementos da tabela periódica. Quando fala de substância composta, dois elementos químicos diferentes juntos. Substância simples, átomos do mesmo elemento químico. Mistura, uma reunião de substâncias. Então, por exemplo, a água é representada pela fórmula H2O. Pois não? É composta, não é, professor? Não, água, nesse caso aqui, é água, H2O. Se tivesse dito água do mar, água de torneira, água mineral, aí era uma mistura. Então ela entra como uma substância pura, só que ela é pura, simples ou composta? Ela é composta. Composta, tem dois elementos químicos. Isso. Gás oxigênio que respiramos é assim, ó, O2. Então, um único elemento químico, tá certo? Átomo do mesmo elemento químico. Então são dois átomos de oxigênio, tá certo? Ou você lê assim, dois átomos do elemento químico oxigênio. Aí ela é simples. Aí é simples. Vinagre. Vinagre é mistura. Vamos pegar uma foto do vinagre aqui. Quem tiver em casa, se tiver uma carreirinha enquanto eu pego uma foto aqui, pegue um frasco de vinagre e dê uma olhadinha no rótulo. Por favor. Faça exercício para mim aí. Quem tiver em casa, pegue um pote de vinagre e leia o rótulo para nós, por favor. O senhor quer que leia o rótulo? Isso, leia o que está atrás do rótulo, da composição dele. Tá, vou ler agora para o senhor aqui. Fermentado acético de maçã e água. Aí tem aqui conservante, aqui está muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Metabisulfídico de sódio. Isso. Esse aqui não está dando para ver também, não. Está muito miudinho. Mas só essa informação que você já leu aí, você está vendo que tem condição de ser uma substância? Metabisulfito de sódio. Caramba, é que não dá. Está muito pequeno. Deixa eu... São muitas substâncias envolvidas. Então isso aí é o quê? Hein, pessoal? Isso aí é o quê? Composta. Composta? Não. Uma mistura? Uma mistura. Vinagre, vinagre tem ácido acético, tem água, tem esse monte de coisa aí que ele leu. Então isso já está claro que é uma mistura. Gente, o exercício de ler rótulos é muito importante. Porque através do rótulo vem dizendo qual é a composição daquele alimento, daquela substância, né, daquilo que você está adquirindo. Tá certo? Professor, a diferença de mistura para a substância composta é o que mesmo? A mistura, você pode ter duas substâncias juntas. Ou 3 ou 4, ou uma infinidade de substâncias. Tanto homogênea como heterogênea, né? Uma mistura pode ser homogênea. A única diferença é que se fosse homogênea, as misturas, né, as substâncias estavam miscíveis, ou seja, estavam misturadas. Você só ia ver uma única fase. Por isso se confundia achando que era uma substância. Pronto, professor, coloquei no chat aí, metabisulfito de sódio. Eu sei que a água é composta, né? Mas aí, no caso, a diferença de mistura para substância composta é a ordem de como as substâncias estão ali juntas? Não, vamos para cá, preste atenção. Aqui é a matéria. Substância, mistura. Uma substância, quando reunida com outra substância, gera uma mistura. A mistura pode ser homogênea e pode ser heterogênea. A diferença delas está na fase. Certo? A substância pode ser simples
pode ser composta. Diferencia uma da outra pela quantidade de elemento químico. Certo? A quantidade de elemento químico é que vai diferenciar. Se você tiver átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, gás e oxigênio, são 2 átomos do elemento químico oxigênio. Então, isso aqui é uma substância simples. H2O são 2 átomos, oxigênio, tá certo? E hidrogênio. São 2 elementos químicos diferentes. Então, composto. Agora, se você tem água e oxigênio e mistura os Licença, dois... professor. Tanto tinha como tu desligar teu microfone? Se você tem água e O2 juntos, vai formar uma mistura. Professor, Ele saiu e esqueceu de desligar o microfone. o áudio deve estar ligado. Vê se eu conseguir desligar. Deu certo. Certo? Então veja bem, ó. Você vai ter lá, ó, mistura, tá certo? Matéria, substâncias e mistura. Uma substância reunida com outra chega numa mistura. A mistura pode ser homogênea, pode ser heterogênea. A diferença delas através da fase. Uma fase homogênea, 2 fases ou mais heterogênea. Uma mistura pode ser purificada e voltar a ser substância. E a substância pode ser simples e pode ser composta. O conceito de substância, você precisa saber o que é um elemento químico. Quando tem átomos do mesmo elemento químico, exemplo, O2, substância simples. Átomos de elementos químicos diferentes, composto. Agora, se você pega água, que é uma substância, mistura com oxigênio, que é outra substância, aí você tem uma mistura, que pode ser homogênea e que pode ser heterogênea. Se essas duas estiverem na mesma fase, seria homogênea. Mas, por exemplo, se uma estiver na fase gasosa e outra estiver na fase líquida, são 2 fases diferentes. Aí você teria heterogênea. Deu para entender? Acho que sim, professor. Aí, deixa eu ver. No caso, imaginando um exemplo, assim, por exemplo, hipoteticamente, uma alternativa, tem a ilustração lá, para identificar a ilustração. É possível que na ilustração seja uma substância composta e uma mistura ao mesmo tempo? Não, que ilustração? Traga uma realidade química para a gente ver. Imaginando alguma coisa, porque eu não entendi. Eu acho que eu não entendi, não entrou na minha cabeça a diferença entre substância composta e mistura. Eu queria saber se elas podem ser a mesma coisa. Vê uma coisa. Se uma substância composta pode ser uma mistura e se uma mistura pode ser também uma substância composta. Não. Porque não está Uma é mais de uma uma coisa substância. e outra é outra coisa. Ó, isso aqui. O que é isso aqui? E o que é isso aqui? H2O. É uma substância. É uma substância composta. É, Agora, o que é H2O junto com óleo? É uma substância composta e uma mistura. Não, eles estão no mesmo compartimento. Então, isso não é uma substância composta. Isso é uma reunião de substâncias compostas. Então, você chama isso de quê agora? De mistura. Então, uma reunião Mas a de substâncias... água deixa de ser uma substância composta? Não, isoladamente. Agora, se eu chegasse aqui e fizesse isso aqui. Vamos botar um funil aqui, certo? Funil, não um funil de filtro, né? E separasse aqui um copo. Aqui não vai se misturar, então você pega esse copo, bota outro copo aqui. E transfere para cá a água. O que é que ficaria aqui sozinho? Óleo. Agora sim, isso aqui é uma substância, isso aqui é outra substância. No mesmo compartimento, você tem uma reunião de substâncias. Então, isso é o quê? Uma mistura. Tá, professor, mas no caso aí... Se eu chego para só um instante. Se eu chego para você, Kelvin, e digo, olha,
eu tô querendo, eu tô muito nervoso, eu não tenho algo que me tranquilize aqui. Faça uma garapa para mim. Como que você faria essa garapa para mim? Descreva. A substância composta e uma substância simples. Não, Uma substância composta. verbalize para mim. Não quero saber o que é substância. Como é que você faria Professor, para mim? ele ia colocar água e açúcar. Sim, mas como sal, é que ele ia né? fazer? Ele ia botar ao mesmo tempo? Não. Poderia até botar ao mesmo tempo. Mas se trata do mesmo, vamos dizer assim, da mesma substância? Não, Não. são Você substâncias estava diferentes. pegando, você ia pegar num recipiente a água, no outro recipiente o açúcar e iria colocar dentro de um outro recipiente para produzir a garapa. Correto? Sim, Então aí seria uma descreva para mim agora o que seria substância e em que momento se transformou uma mistura. A substância seria água e açúcar, e a partir do momento que eu misturasse lá no copo, seria a mistura. Pronto, perfeitamente. A substância composta seria o H2O, que é a água. Isso. Certo. E o açúcar também. O açúcar também. Sólido. Então quer dizer que a substância é enquanto estão separados. Quando se junta é mistura. Isso, exatamente. Se eu chegar para você e disser, eu quero café com leite. Aí fez uma mistura, né, professor? Agora, se eu disser, o café tá em pó, né? O café e tem o leite. Quero ver agora. Como é que olha o bug na minha mente. Hidrogênio é uma substância simples, oxigênio é uma substância simples. Mas quando eles se juntam, eles se tornam água, que é uma substância composta, e não uma mistura. Mas entenda, aqui você tem o quê? Ó? Hidrogênio, que é uma substância simples. Aqui, mais, né? Oxigênio, que é outra substância simples, e forma uma molécula de água. Aqui é uma reunião, tá certo? Você tem H2O2 e água. Se nós estivermos falando de mesma, vamos dizer assim, aqui você traz o conceito de sistema. Aqui é um sistema simples, aqui é outro sistema simples. No caso, você tem aqui, vamos dizer aqui está gasoso, aqui está gasoso. São sistemas que estão na mesma fase e aqui você chega no outro sistema. Então, um sistema homogêneo e o sistema pode ser heterogêneo. Um sistema a gente não usa ou para mistura ou só para mistura ou só para substância. Você pode usar para ambas. Agora, quando a gente está falando de mistura propriamente dito, eu estou reunindo substâncias, certo? Aqui é um sistema. Aqui você está falando de uma reunião. Se eu olhar isso aqui de forma isolada, é uma substância simples. Se eu olhar isso aqui de forma isolada, é outra substância simples. Se eu olhar isso aqui de forma isolada, eu tenho uma reunião de dois elementos químicos diferentes. Então, isso aqui é uma substância composta. Agora, se eu mudo a denominação da água, eu digo, olha, isso aqui é uma água mineral que está envasado, passou por um processo. Eu estou me referindo a uma substância que é água H2O? Não, eu estou me referindo a H2O, mais um monte de sais. Basta você pegar o rótulo da garrafa de água mineral que você vai ver um monte de substâncias que estão constituídas ali. Aí, nesse caso, a água mineral é uma mistura e não uma substância composta? É uma mistura. Meu Deus. Preste atenção. O que é algo puro para você? Não, eu entendi agora. Eu só fiquei confuso por conta disso, entendeu? Dessa similaridade que existe entre elementos. Você tem uma garrafa de água mineral aí em casa? Seca, que tenha o rótulo pelo menos? Sim. Eu tenho aqui. Pegue-a, por favor. Olha. Ô, professor, mistura homogênea? Ou heterogênea. Uhum. Eu estou entendendo, professor, agora.
Tá, eu tô entendendo, porque na água normal é só oxigênio e hidrogênio, né? Na água mineral tem cloreto, sódio, nitrato, Pronto, bicarbonato, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Você já está me dizendo o que tem dentro dessa água. Então, tem como ter só uma substância? Não, tem uma reunião de substâncias. Tá certo? Então, Professor. você não pode confundir isso. Se eu chegasse para você e dissesse para Então você... quer dizer que a água não é pura, né? Não, a água não é pura. A água é pura quando ela passa por processos de purificação. Aí ela é exclusivamente isso que está aqui, ó. Professor, e no caso essa aqui é da encanação que a gente usa? Aí é que não é puro mesmo. Não é puramente, porque vai cloro, um monte de coisa. Vai a mesma coisa Mas, da água. mas não tem cloro. Mas, ó, professor, Hoje eu não é vou isso tomar mesmo. mais água. Um de cada vez. Não é que não usa, gente. Tem que ter os sais na água. Se não tiver os sais na água, não vai causar saciedade pra gente. Agora, Professor, uma outra professor. coisa... Só um instante. Só um instante. Uma outra coisa que você precisa entender é... A água tem que ter qual níveis de sais que tragam benefícios à nossa saúde? É outra pergunta que você tem que se fazer. Tá certo? Alguém poderia, por gentileza, isso aqui já é bem interessante, naqueles temas que vocês vão trabalhar. Pegue algum texto que traga contaminações de águas. É muito importante. Agora, na sequência, que eu acho que umas 3 pessoas pediram para falar. Professor, o caso do ácido sulfúrico é uma substância composta. Ácido sulfúrico é uma substância composta. Agora, se você pega ácido sulfúrico e adiciona água, né? Faz aí uma solução com água. Aí vai ser o que agora? A composição dele é H2SO4. Isso. Aí, se colocar... Isso. Eu quero pegar isso aqui Certo. e quero adicionar a ele isso aqui. Estou supondo. O que é que vai acontecer? Aí vai ficar H2... Não é para juntar. Eu quero saber... Uma mistura? Uma mistura. É só Sim. uma mistura. Certo? O rapaz lá que trouxe o exemplo da água, conseguiu compreender? Consegui, sim, senhor, professor. Eu entendi bem a definição de mistura e substância composta. Eu nunca mais Então vou você confundir faz uma isso coisa aqui, com a ó. outra. Vamos sanar de uma vez por todas. Se eu tenho um único átomo do mesmo elemento químico, substância. Átomos de elementos químicos diferentes, substância. Um é simples e o segundo exemplo é uma substância composta. Agora, se eu tenho uma reunião de substâncias no mesmo compartimento químico, mistura. Não importa se estiver na mesma fase, se estiver em fase diferente, é uma mistura. Agora, se eu disser, diferencie, é homogênea ou heterogênea? Aí você vai olhar para a fase. É da mesma fase? O que é fase? Sólido, líquido, gasoso. Então, está todo mundo no estado sólido? Então, é homogêneo. Está todo mundo no estado líquido? Homogêneo. Está todo mundo no estado gasoso? Homogêneo. É líquido e gasoso? Aí mistura. Heterogênea. Professor, a fase também é limitante para definir se é composta ou mistura? Não. Usa-se Para definir se é mistura. Tá. Certo? Para definir se é mistura. Tranquilo, gente? Então tá aqui, Ô, ó. professor, um copo com óleo e a água é heterogêneo, né? É uma mistura heterogênea. Ou seja, é constituído por 2 componentes, por 2 substâncias, água e óleo, que ao estar no mesmo recipiente não se misturaram, porque têm fases diferentes. São imiscíveis, não se misturam. Entendido? Tem mais questões, professor? Foi? Tem mais questões aí? Tá aqui, ó. Aqui o sódio tem símbolo Na, então ele é um elemento químico. A água do mar. Tá aqui, ó. Mesmo exemplo. Uma liga de cobre. Uma liga de cobre. Vamos pensar uma liga como sendo aquilo que usamos para soldar.
Tá certo? Vamos pensar. A gente vai falar em liga no próximo conteúdo, quando falar de ligações químicas. Mas a gente não tem condição de ter uma liga somente de um único elemento. O nome já está dizendo, é uma liga. Se eu pegar aqui, pessoal, vamos fazer... vamos se ligar em alguma coisa. Vamos prestar atenção. Se eu disser, pegue sua mão, junte com a mão de outra pessoa, formando uma grande corrente de, vamos dizer assim, estou formando uma liga, uma conexão. Então não tem que ser um único elemento, são elementos diferentes. Tá certo? Então isso aqui também é uma mistura. Então a sequência é essa daqui. Gente, ficou claro a questão de mistura, a questão de... Sim, esses professor. conceitos. Certo? Professor, Vamos encerrar por aqui para eu poder passar a lista de presença para vocês. Ô, professor, já tem data para esse exercício em grupo? Não, é como eu disse no início da aula. Vocês vão se preparando e nós vamos adquirir mais conhecimentos e nós vamos ampliando lá. Não vai ficar só naquilo, não. Aqui dali é a primeira fase. Então, cumpram com a primeira fase, depois nós vamos para a segunda e para a terceira fase. Aí chegamos na apresentação. Ah, Maria, aquilo tudinho era só a primeira fase? Exatamente. Ok? Deixa eu desligar aqui a gravação. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Até a próxima semana.